Bom, gente, novos exercícios, vamos lá, gente. Vamos lá, número 19 da página 78. Determine a moda de cada sequência. Bom, gente, para começo de conversa, o que é moda, gente? Moda de dados, um conjunto de dados estatísticos. O que seria essa palavra moda? Seria simplesmente aquilo que se repete mais, aquilo que aparece com maior frequência, tá? Por que a gente pode até inferir disso aqui uma coisa interessante? Moda estatística é a moda que a gente está acostumado a ouvir no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a palavra moda significa o quê? Fulana comprou uma roupa que está na moda. Essa bolsa que eu comprei, que eu estou usando, está super na moda lá lá em São Paulo, por exemplo. O que quer dizer? Essa bolsa que eu comprei está na moda em São Paulo. Quer dizer que lá em São Paulo tem muitas pessoas usando essa bolsa, né? Quer dizer que essa bolsa está sendo muito usada, está aparecendo muito nas ruas, né? Muitas pessoas estão usando esse utensílio. Então, considerando agora um conjunto de dados, né? A moda seria aquilo que está em evidência, seria aquilo que está aparecendo mais vezes, né? Aquilo que está se destacando. Então, vamos lá. O número 19, qual seria, letra A, qual seria a moda aqui, gente? É muito fácil, não precisa fazer conta nenhuma. É só você olhar e ver o termo que se repete mais vezes. Veja bem, 7, 7, 8, 10, 10, 13, 14, 7, 9, 7. Deu para perceber que o 7 é o que aparece mais aqui. Se o 7 aparece mais, então o 7 está na moda. A moda, letra A, é 7. Letra B, 5, 5, 5, 5, 5. Ou seja, não aparece outra coisa aqui que não seja 5. Ou seja, o 5 está na moda. É o que mais está aparecendo. Letra C, 10, 12, 17, 12, 10, 18, 18, 20. Aqui chegamos em um caso diferente, Veja bem. Vamos lá. Primeiro 10. O 10 aparece quantas vezes? 1, 2. O 12 aparece quantas vezes? 1, 2. O 18 aparece 2. O 20 e o 17 aparecem uma vez só. Então, o 20 e o 17 não aparecem tanto assim como os outros. Então, eles não são moda. Só que acontece, então, nós temos 3 números que estão aparecendo, que estão se destacando nessa sequência e aparecendo de forma igual. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos 3 modas, tá? Ou seja, tanto 10 quanto 12 quanto 18 são modas. 10, 12 e 18. A gente tem que destacar por quê? Porque é possível ter mais de uma moda, tá? A moda nem sempre é um termo só. A moda, vocês podem ler aqui no livro, ela pode ser bimodal, pode ser trimodal, depende de quantas modas tiver. Ou seja, nesse caso nós temos 3 modas, temos 3 números que se destacam e aparecem mais vezes nesse conjunto de dados. Então, gente, vale uma dica, né? Eu comprei uma bolsa que está na moda em São Paulo. Só que não significa que seja só essa bolsa que está em moda. Pode ter outras também que aparecem tanto quanto ela. Ou seja, existem também outras bolsas se destacando tanto quanto aquelas ali. E assim é nessa sequência, né? Existem outros termos também se destacando. Por exemplo, o 10 está na moda, aparece 2 vezes nessa sequência. Mas também existe o 12 aqui e o 18 que se destacam tanto quanto ele. Aparecem iguais, ou seja, temos 3 modas. Tá? Temos 3 dados aqui, 3 números, 3 respostas, né, desse conjunto estatístico que estão se destacando e aparecendo mais. Agora, 3,2, desculpa. 4,3, 5,1, 7,8. Tem que ter cuidado, gente. Isso aqui não é 3 e 2, não, tá? Isso aqui é um número só, 3,2, por quê? Porque tem esse ponto e vírgula separando, 4,3 é um número só, 5,1 um número só, 7,8 um número só. Não é 3 um número, depois 2 não, esse ponto e vírgula denota que 3,2 é um número só, é o mesmo número. Então, a gente tem que 3,2, 4,3, 5,1, 7,8. Isso significa o quê? Que não tem nenhum termo se repetindo. Se nenhum termo se repete, então, não tem moda. Ou seja, é amodal.
esse conjunto de dados aqui, ó, é a modal. Vocês podem ler aqui, ó, quando todos os valores de uma pesquisa tiverem a mesma frequência, dizemos que não há moda ou que o conjunto de dados é a modal, tá? Então aqui é a modal, porque nenhum número se repete, ok? Número 20 agora, ó, para avaliar a qualidade das lâmpadas produzidas por uma empresa, uma equipe técnica separou uma amostra com 20 lâmpadas e registrou sua vida útil em dia. Olha, está aqui. Construa uma tabela de distribuição de frequências absolutas para essa situação. Bom, não está pedindo frequência relativa, está pedindo uma média de distribuição de frequências absolutas. Então, é muito fácil. São 20 lâmpadas e pede sua vida útil. Ó. Vida útil. E aqui, ó, frequência absoluta. Essa vida útil está em dia, né? Vida útil em dia sobre frequência absoluta. Então, vamos lá, gente. Qual que é o menor número que a gente vê de frequência? É o 10. Então, a gente começa por ele, ó. 10 dias. Quantas lâmpadas tem vida útil de 10 dias? 1, 2, 3, 4, 4. Frequência absoluta é 4. 11. 11 não tem nenhuma, né? Então vamos para o 12, então. 12 é o próximo valor. 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então 12 temos 6 lâmpadas com vida útil de 12 dias. Agora o 13, ó. Temos 1, 2. 13 temos 2 lâmpadas. Então, ó, 13 é 2 lâmpadas. 14, gente. Quantas lâmpadas temos com vida útil de 14 dias? 1, 2, 3, 4. 4. 14 são 4. 4 lâmpadas com vida útil de 14 dias. Frequência de 14 é 4. 15 dias. Quantas lâmpadas tem vida útil de 15 dias? 1, 2, 3, 4 também. 15 dias são 4. Então, gente, ó, se você for somar agora as frequências absolutas, ó, 4 mais 6 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, com mais 4, 16, com mais 4, 20. Então, ó, temos 20 lâmpadas, total de 20 lâmpadas que foram avaliadas, né? Somando as frequências absolutas de cada vida útil, de cada por exemplo, 4 tinham vida útil de 10 dias, 6 de 12, somando todas as frequências absolutas, a gente chegou a 20, né, que é o total de lâmpadas analisado mesmo. Então, gente, é isso, tá? Você sempre tem que ter em mente que se somar as frequências absolutas, vai dar sempre o total de itens na amostra. E se somar a frequência relativa, vai dar sempre o valor de 100%. Se às vezes acontecer de dar 99,99 ou 100,01, é por causa de um eventual arredondamento. Mas, via de regra, a frequência relativa é 100% e a frequência absoluta vale o total de elementos. Então, se a gente teve 20 lâmpadas avaliadas, a gente contou. Ó, quantas tem de 10? Só vai contando simplesmente, né? Quantas lâmpadas tem vida útil de 10 dias? Quantas tem de 12? E anota aqui, é a frequência absoluta, tá? Não tem mistério nenhum. Determine a moda dessa distribuição de frequência. Bom, gente, o que eu falei? Moda não é o que aparece mais? Vamos lá. Temos que 4 lâmpadas têm vida útil de 10 dias. 6 lâmpadas têm de 12. 2 têm de 13, 4 de 14 e 4 de 15. Qual o valor que está na moda? É aquele que aparece mais, né? Aquele que tem maior frequência absoluta. Ou seja, é 12. Por quê? Porque a maioria das lâmpadas, não é que a maioria das lâmpadas tem vida útil de 6 dias, de 12 dias. É porque, em comparação com os outros, esse 12 dias ele está em evidência. Ó. Veja bem, nós temos apenas 4 lâmpadas que têm vida útil de 10 dias, nós temos 6 que têm de 12. Então, o 12 está ganhando de 10. Certo? Nós temos só 2 lâmpadas só que têm vida útil de 13 dias. E o 12 nós temos 6, ou seja, mais uma vitória para o 12, né? Ou seja, o 12 é o que está aparecendo mais. E ainda assim, a gente vê que o 12 é o que tem maior frequência absoluta, ou seja, o 12 é o que aparece mais na amostra. Por que ele deu 6? Ele deu a maior frequência porque ele aparece mais aqui. Então, a moda é o 12. Ó. A moda
é 12 dias úteis, tá? Agora, número 21. Faça uma pesquisa com uma amostra de 10 colegas de classe e descubra qual é o esporte da moda entre vocês. Isso aqui é fácil, né? A gente não está fazendo porque é presencial. Mas se fosse fazer, é coisa bem tranquila, tá? Não tem nada de mistério, não. É só perguntar, por exemplo, João, qual esporte você gosta? João responde futebol. Aí Maria responde vôlei. E assim, você vê o esporte mais citado. Por exemplo, se 10 alunos que você entrevistou, 5 deles disseram que gostam mais de futebol, 3 disseram que gostam mais de basquete, 2 disseram que gostam mais de vôlei. Qual que é a moda? É o futebol, porque o futebol foi mais citado, né? Então é isso, moda é o que aparece mais, o que é mais citado, o que está em evidência. Não tem mistério, é só analisar o conjunto de dados que aparece mais. Ó. A gente olhou aqui, o 12 foi o que aparece mais vezes, então ele é moda e sempre é assim. Agora nesse 21 rápido aqui, hora de criar. Escreva uma situação de um conjunto de elementos que seja bimodal e outro que seja amodal. Bom, escreva uma situação de elementos, pode ser qualquer coisa. Vamos colocar conjunto de 5 elementos, tá? Conjunto A, que tem 5 elementos, conjunto B, que tem 5 elementos. O conjunto A ele é bimodal. O que é um conjunto bimodal? A gente vê aqui, ó, quando existem duas modas, ele é bimodal. Então, a gente pode colocar aqui, ó, A. Vamos colocar o número 10, 20 e 30. Bom, se ele é bimodal, ele tem que ter duas modas. Para ele ter duas modas, tem que ter dois números que vão se destacar dentro dele. Então, a gente coloca 10 aqui de novo e o 20 aqui, por exemplo. Ó. Logo, ele passa a ser bimodal. Por quê? Porque tanto 10 quanto 20 aparecem duas vezes. Tanto 10 quanto 20 são modas. Porque eles se destacam perante o 30, que só aparece uma vez. O 30 não é moda e o 10 e o 20 são, porque os 10 e o 20 estão em evidência. Aparecem mais vezes dentro desse conjunto. Tá? Agora, o B é um conjunto amodal. Um conjunto amodal, gente, é o quê? É que não tem moda. Ou seja, quando todos os valores da pesquisa têm a mesma frequência. Então, ó, se eu colocar 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Não tem moda aqui. Por quê? Porque o 1 aparece uma vez, o 2 aparece uma vez, o 3 aparece uma vez, o 4 aparece uma vez, o 5 aparece uma vez só. Se aparece todo mundo uma vez, não tem moda, é um conjunto amodal, gente. Então é isso, tá? Esses foram os exercícios da página 78.